Olá, pessoal, tudo bem? Bem-vindos a mais um GI Trend Talks, o podcast aqui da GI Group Holding. Eu sou Juliana Bertoni, sou Head Hunter e hoje eu vim trazer uma pauta extremamente relevante para vocês, que é o tema de diversidade. Um mundo aí em constante transformação, as questões de diversidade deixam de ser apenas questões éticas e passam a ser questões extremamente estratégicas dentro das corporações. E comigo aqui eu tenho a presença de dois convidados, estou muito feliz ali com a oportunidade desse bate-papo e aí eu vou querer apresentar para vocês. Estamos aqui com a Júlia Carneiro de Castilho. A Júlia é supervisora de diversidade, equidade e inclusão no Bradesco, possui uma ampla experiência em implementação de políticas inclusivas e promoção de ambientes corporativos mais equitativos, então seja muito bem-vinda. Obrigada, Ju, super feliz de estar aqui falando com vocês desse tema que é parte do meu dia a dia, é parte do que a gente vive no Bradesco. Prazer é todo nosso. Trouxe um tanto para compartilhar. Eu tenho certeza que vai ser incrível. E estamos com o Fábio Aquino. Também, o Fábio, ele é gerente de RH na GI Group Holding, especialista em estratégias de gestão de pessoas e desenvolvimento organizacional. Fábio, prazer ter você aqui conosco também. Prazer, Ju. Temos aqui Ju ao quadrado. Também estou muito animado para o nosso conteúdo de hoje. Acho que vou sair daqui com mais aprendizado do que eu cheguei. Não tenho dúvidas que a Júlia vai trazer muito conteúdo para nós. A gente vai ter uma troca aqui muito incrível. Com certeza. Tema extremamente relevante, com muitas pautas, muitas fragmentações, vamos dizer assim, né? Então eu tenho certeza que vai ser um papo muito rico. E eu queria justamente começar ali com um primeiro tema, né? Quando a gente fala do panorama atual da diversidade nas empresas, né? Eu tenho sentido que o conceito de diversidade tem mudado conforme esse tema tem sido mais trazido à pauta. Então, a gente vem ali de uma história onde isso não era muito visto, lembrado, comentado, implementado, e a gente passa a cada vez mais sentir essa necessidade de ter isso dentro das organizações e fora, obviamente, também. E aí eu sinto que, ao mesmo tempo, o conceito do que a gente considerava diversidade há alguns anos atrás, ele está mudando. Como que vocês sentem essa mudança de conceito mesmo, né? E do que as pessoas vêm buscando quando a gente fala de diversidade? Acho que eu posso começar? Por favor. Bom, vamos lá. Eu acho que um elemento importante na evolução do que a gente entende por diversidade, ou diversidade, equidade e inclusão, começa justamente pela inclusão do termo equidade dentro dessa equação. Porque para falar de equidade antes, talvez seja até mais interessante a gente falar de igualdade. Uma palavra irmã um pouco mais famosa. Igualdade é tratar todo mundo da mesma forma. Então, oferecer a mesma quantidade de água para todos nós que estamos aqui. Perfeito. Só que algumas pessoas estão com mais sede, outras estão com menos sede, porque nós não somos todos iguais, nós somos todos diversos. E oferecer água na medida da sede é exercitar a equidade. Incluir o termo equidade dentro desse conceito de gestão de diversidade e inclusão faz muito sentido e é um indício de para onde a gente caminha. E falando de equidade e dos grupos que são diversos e que precisam ter essa diversidade considerada na hora da inclusão, a gente também vê evoluções significativas. Por exemplo, a gente fala muito de inauguração de pilares como a intergeracionalidade, a gente fala de interseccionalidade cada vez mais. Porque nós não somos uma coisa só, nós somos compostos por camadas e todas elas são importantes para a gente falar sobre como a gente experiencia o mundo e o ambiente de trabalho consequentemente. No Bradesco, por exemplo, a gente passa a acompanhar os resultados de alguns programas de inclusão olhando para essa interseccionalidade. Nosso programa de inclusão de pessoa com deficiência, os números são acompanhados considerando o percentual de mulheres. Nossa parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares para trazer pessoas negras para dentro do quadro também considera percentual de mulheres. E uma última iniciativa que a gente inaugurou pouco mais de um mês atrás, que é o nosso programa de aprendizagem para pessoas com transtorno do espectro autista, também já veio inaugurada com metas de gênero e de raça-cor. Então, esses aspectos, na minha concepção, configuram e deixam bastante óbvia a evolução do tema de diversidade. Com certeza, a gente sai de um grupo muito restrito para um grupo muito mais amplo e tendo a necessidade de um olhar com mais critério mesmo, né? Assim, a gente está falando de neurodivergência, a gente está falando de multigerações, como você comentou, então a gente realmente passa a ter um viés mais amplo, né? Quando a gente fala dessa pauta.
Eu acho que a Júlia trouxe muito bem, porque quando a gente tira a diversidade do universo de um marcador só, né, seja a orientação, seja a raça, cor, seja qualquer um deles, e começa a trabalhar porque somos muito diferentes. Então eu vejo também de uma maneira muito parecida de que falar de diversidade hoje é entender essas variações, inclusive as que chegam nas esferas filosóficas, culturais, né? Porque todo mundo tem uma história. Então a diversidade, ela traz pra gente essa riqueza de colocar todo mundo no mesmo ambiente e falar um pouco sem pudor. Existe uma geração no mercado de trabalho que cresceu fazendo piada com coisas, né? Com pessoas com deficiência. Então, assim, Sim. lidar, né, derrubar tudo isso é muito desafiador num contexto corporativo, mas eu vejo que as transformações têm derrubado um pouco esses paradigmas e a gente tem levado muito mais a sério do que era no passado, quando a gente olhava para um quadradinho, esse quadradinho é importante para mim. Então, é desafiador, mas a gente tem evoluído ano após ano, eu diria. E é legal que você traz esse tema, porque a gente já consegue linkar num segundo assunto, que é justamente esse. Quais desafios culturais, estruturais, que a gente acaba percebendo nas corporações, porque tem a necessidade, por exemplo, de um aculturamento interno. Às vezes a gente está lidando com pessoas que realmente, assim, capacitismo a gente ouve em massa hoje. Assim, é uma coisa que vira e mexe, eu tenho que corrigir alguém, até da minha própria família. Às vezes é uma coisa que está tão enraizada ali no vocabulário e as pessoas ainda precisam ser aculturadas. E eu sou da premissa que, assim, está tudo bem você não saber, mas assim, aprenda e não replica mais, né? Então eu sou muito assim, ninguém precisa também saber tudo, mas as pessoas precisam estar abertas a aprender, não replicar novamente o erro e, pelo contrário, replicar o conhecimento de que aquilo não se deve ser dito, que não é algo a ser considerado. E aí eu queria ouvir de vocês essa parte, assim, o que vocês sentem de desafio dentro das corporações, quando a gente fala mesmo de aculturamento, como é que a gente recebe essas pessoas, como é que a gente faz a inclusão desses temas, e não só necessariamente, por exemplo, pessoas com deficiência que muitas vezes precisam de um ajuste até estrutural, uma adaptação de um software, de uma mesa, de uma cadeira, de uma passagem, de um acesso, mas assim, em outros temas também, o quanto que a gente consegue ali trazer e aculturar internamente os colaboradores para essas pautas. Ju, acho que você trouxe na tua própria pergunta um termo que é fundamental para a gente falar de desafio, que é o estrutural. Quais são os desafios e obstáculos estruturais? E esse universo de diversidade, os desafios que nos apresenta, eles são estruturais, eles são do tamanho da nossa sociedade, eles são maior do que todas as organizações que a gente tem no nosso mercado de trabalho. A gente está falando aqui de vieses inconscientes que foram construídos por anos e anos de preconceitos estruturais. Então eu percebo que aqui é um primeiro desafio. Uhum. Como que a gente consegue reverter anos e anos de construção? E o que me tranquiliza é saber que é construído. E que se é construído, a gente consegue desconstruir. Com certeza. Então tem um caminho também social para a gente desconstruir, que passa por educação corporativa, que passa por educação como um todo, falando fora do ambiente de trabalho, que passa por naturalização da representatividade de pessoas diversas em espaços diversos. Eu vejo que esse é um primeiro desafio e, especificamente dentro das organizações, também é obstáculo quando trata-se diversidade como uma área isolada e não como transversal. Exato. Porque precisa estar em tudo que se faz. Com certeza. No Bradesco, isso é favorecido pelo fato de diversidade ser um valor corporativo, então é formalmente declarado pela nossa empresa e, naturalmente, por esse motivo, precisa estar em absolutamente tudo que se faz. Na construção de produto, no relacionamento com todas as partes interessadas, cliente, fornecedores, diversidade é um aspecto que tem que ser considerado. E tudo isso vem de uma história de uma empresa que foi fundada na década de 40 com um objetivo diferente das demais empresas financeiras daquele momento, com um alvo diferente. Uhum. O Bradesco ele nasceu para bancarizar, para democratizar acesso a serviço bancário. E isso nos acompanha até hoje e, sem sombra de dúvidas, foi fundamental para
tornar a diversidade um valor corporativo, para fazer do Bradesco até hoje mantenedor de uma das maiores iniciativas sociais privadas do país, que é a Fundação Bradesco, e para garantir que toda essa estratégia de diversidade siga sendo executada cada vez com mais força num mercado, em especial nacional, que tem cobrado muito das empresas evolução nesses aspectos. E é de todos os lados. Eu estou falando de um cliente que valoriza a diversidade ser trabalhada pela empresa, que escolhe a empresa porque ela trabalha com diversidade, de um funcionário que decide se fica ou se sai quando olha para a composição demográfica da empresa e pensa, poxa, esse é um lugar para mim. Quando olha para o ambiente de trabalho que viabiliza que ele seja quem ele quer ser e pensa, esse é um lugar para mim. E eu não posso deixar de falar do investidor, que vai determinar quais serão seus investimentos com base em rankings de sustentabilidade empresarial, que consideram ESG e, consequentemente, diversidade, e que vai pensar, dizer e efetivar um investimento considerando esses aspectos. Esse cenário favorece bastante, dá bastante peso para a evolução constante desse assunto. E eu costumo dizer que é muito grato trabalhar com diversidade porque ela não nos deixa sem argumentos. De forma alguma. Pelo contrário, né? Ela traz inovação, transformação, ela traz trocas, ela traz culturas diferentes, riquezas, assim, totalmente. Acho que não tem como dizer que não é algo que agrega, assim, é praticamente impossível, né? É muita coisa. Eu acho bacana quando a Ju traz que isso é estrutural e que no Bradesco é um valor, porque eu não acredito que as empresas consigam transformar o mundo fazendo o acolhimento na diversidade, porque assim, a diversidade ela também tem que sair do muro da empresa, porque não adianta eu estar dentro do ambiente de trabalho e achar legal, ser inclusivo, E quando eu fecho a porta, né, tipo, na minha ali, casa, né? É outro assunto. Então, eu gosto desse desafio que as corporações passam em trabalhar a diversidade, a equidade e a inclusão, porque elas sensibilizam e catequizam o processo para que as pessoas entendam a importância disso, né? Se você tem um filho, né, de como o seu filho está em algum dos marcadores de diversidade ou se conecta com alguém de diversidade, né? Eu acho que a partir do momento que a gente, quanto empresa, trabalha isso para sensibilizar principalmente a liderança, porque tem toda a questão estrutural de adaptabilidade de espaço, mas também tem esse ponto que a Júlia comentou, de fazer as pessoas se sentirem quem elas são de verdade, né? Normalizar o que já deveria ser, né, desde sempre, né? Isso sobre o qual a gente conversou agora foi pauta muito discutida quando o Bradesco começou a lançar suas primeiras iniciativas com relação a combate à violência contra a mulher. Porque entendia-se que a violência, em especial a contra a mulher, essa violência que está relacionada à condição de gênero, ela acontecia majoritariamente, a violência doméstica, fora das fronteiras corporativas. Sim. E aí a gente precisou estender a nossa responsabilidade social para ver qual é o impacto que a gente conseguia gerar dentro do Bradesco e fora do Bradesco. E foi daí que surgiu o Violência contra a Mulher é da Nossa Conta, que é um movimento corporativo de combate à violência contra a mulher, que conta com uma playlist de conteúdos muito extensa, com podcast, com guia rápido, porque a gente sabe que cada pessoa aprende de um jeito, então não dá para oferecer o mesmo formato de material para que todo mundo consuma. E a ideia era apresentar todos os tipos de violência, porque muita gente ainda para e acha que se limita à violência física, né, Ju? o ciclo da violência, que ele não é terrível o tempo todo, ele tem um ápice da violência e depois todas as outras etapas de desculpa, perdão, não é bem assim, e que muitas vezes fazem com que a mulher fique presa num ciclo que faz muito mal para ela e que infelizmente culmina num feminicídio. Ciclo tóxico que ela não consegue identificar porque tá tão inserido na realidade dela que ela não consegue identificar que isso é algo errado e ruim. É isso. É normal para ela, né? Como eu vou debater de frente com alguém, como eu vou largar a pessoa dos que filhos, como eu vou manter sozinha, o que eles vão falar. Então, assim, a gente ainda lida com isso. Desculpa, Imagina, e além do conteúdo de educação corporativa, que é fundamental, que existe para público interno e foi adaptado para ser disponibilizado também para público externo, fica no portal Unibrad. Excelente. A gente tem um canal de atendimento para situações de violência contra a mulher, com apoio social, psicológico, jurídico, que inicialmente é telefônico, mas pode se tornar presencial para acompanhar essa mulher num hospital, numa delegacia, para fazer todas as interações necessárias para que ela efetivamente consiga sair desse ciclo de violência. E
tal qual falamos no começo dessa resposta, é uma situação que majoritariamente acontece fora da fronteira corporativa, mas existe o que possa ser feito e as empresas precisam fazer tudo o que possa ser feito. Eu queria puxar um gancho até da sua fala, Fábio, que você comentou sobre o papel das lideranças, justamente, né? A gente entende a importância, porque muitas vezes essa pauta ela precisa ser escalada de alguma forma. Então, ela começa ali numa primeira camada e escala ali para as verticais abaixo, né? Então, como que vocês entendem a importância do papel dos líderes, né? Justamente em fomentar essas práticas e implementar essas práticas, principalmente, né? Eu entendo que pode ser um grande desafio, essas lideranças, elas precisam estar preparadas, inseridas no contexto, para, obviamente, replicar, mas queria ouvir um pouco do lado de vocês, tanto com o Bradesco, né, como o GI, o que vocês entendem ali, porque é um papel fundamental, né? O líder, ele tem um papel realmente, assim, muito fundamental nessa evangelização, vamos dizer assim, né? Bom, a liderança é esse elo principal, porque mesmo numa estrutura onde existe uma importância da corporação, não existem olhos em todos os lugares que a gente consiga acompanhar tudo, até mesmo saber do que o colaborador, né, do que aquela pessoa está passando no contexto dele. Então, disponibilizar conteúdos, né, a Júlia trouxe, a forma de aprendizado é diferente. Uhum. Eu não acredito que fazer um web numa data especial, num calendário colorido, vai sensibilizar aquelas pessoas. Então, tem que ser algo que tem que ser vivido pela liderança, e eu acho que a corporação tem que exigir que esse valor seja feito, né? É muito fácil você trabalhar num ambiente ou querer trabalhar com pessoas que não tenham nenhum marcador, mas às vezes trazer uma pessoa com deficiência é tão difícil, né? E aí ela vai ter dificuldade para se adaptar. A gente coloca a dificuldade frente ao profissional. Sim. Porque a adaptação é nossa com a pessoa e não o contrário, né? Então, é muito difícil. No início nós falamos, né? Ainda existem pessoas com a mentalidade de que isso não é um problema meu, isso é do governo, isso é da sociedade, isso é da religião, isso é da política. Mas não, isso é nosso. Então, acho que a partir do momento que a empresa coloca isso quanto valor e como uma prática que precisa ser vivida, a diversidade vai acontecendo, inclusive com essas interseções, né, de raça com orientação, de condição física com social, enfim. Eu acho que isso é riquíssimo, mas a gente precisa muito garantir quanto RH, né, no meu papel, essa sensibilização e trazer, né, dados que comprovem que a gente é uma empresa diversa. Sim. E que a gente enfatiza isso. Por exemplo, na GI nós somos uma empresa que somos compostos por 66% de mulheres no nosso quadro. E temos mais mulheres em todos os níveis hierárquicos. Isso é bacana, a gente precisa trabalhar, né? A gente estava falando agora, quanto dessas mulheres tem alguma condição especial, qual é a situação social, enfim. Então, a ideia é ir construindo isso, mas é um passo lento, mas a liderança ela tem que ser agente motivador disso, porque ela pode travar todo o processo, ela é uma camada essencial para esse processo. Então, sensibilização, gente, o conteúdo está aí, a gente aprende no dia a dia. Exato, Então, acho que a liderança tem um papel muito importante. Mas se ela for minoria, a gente consegue sobrepor. A Júlia estava falando isso ali fora, né? Não é porque existem pessoas que não compram essa missão que a gente... Porque nós somos maiores, né? Existem mais pessoas que estão afim. Com certeza. Eu acredito de verdade nisso, que a maior parte das pessoas é um defensor de diversidade, ainda que não se reconheça nesse lugar. E é um pouco do papel dos times de diversidade das empresas apresentar esse universo para permitir que essas pessoas se reconheçam como aliados. Sim. Então, no fim, a maior parte das pessoas concorda que respeito é fundamental. E se a gente parte daí, poxa, a gente está muito bem. Com certeza. A gente está num lugar legal. É papel do líder, na minha percepção, transformar tudo isso que é valor, que está no site institucional, em prática, no dia a dia da empresa. Uhum. Quando a gente fala de diversidade, muitas vezes está na mão da liderança escolher você ou você, e fazer aquele exercício do pescoço e olhar para a composição do time e pensar, poxa, eu quero um time mais diverso, então eu vou ter que ser proposital na busca por essa diversidade.
também passa pela liderança. Também passa pela liderança determinar o que é importante de ser feito naquele dia, naquela semana, naquele mês. Então, num mês, num dia, numa semana em que vai ter conteúdo sobre diversidade produzido pela empresa, o líder pode e deve falar com o time. Gente, vocês viram o que vai acontecer? Vamos participar, vamos dar umas horinhas do nosso dia para prestar atenção nisso, que é importante para a gente. E está muito próximo do RH, porque o RH vai conseguir ter as informações necessárias para guiar o líder nessa missão inclusiva. Lá no Bradesco, a gente elaborou um plano em múltiplas etapas, que começa com o que a gente chamou de aliados em ação, que era conversar com os BPs, nossos consultores de recursos humanos, para que o RH tivesse uniformemente informado sobre diversidade. A gente precisava que os BPs conhecessem os principais conceitos, que muitas vezes são bastante específicos desse universo de diversidade, conhecessem um pouco da interpretação dos indicadores. Ok, se eu tenho esse percentual de mulheres, esse percentual de pessoas negras, esse de pessoas com deficiência, esse de pessoas LGBTI+, esse de 50+, o que isso quer dizer e como que isso se relaciona com a sociedade na qual a gente está inserido? E que tipo de projeto, iniciativa eu tenho dentro do RH para me apoiar a ajustar esse percentual de representatividade? O Aliados em Ação veio com esse objetivo. E depois que a gente capacitou todos os BPs, a gente migrou para a liderança. E aí a gente criou o Liderando Diversidade, que é um curso para falar sobre diversidade com líderes, de Bradesco para Bradesco. A ideia aqui era uma conversa aberta, franca, sobre situações do dia a dia, embasada, claro, pelos principais conceitos de diversidade, mas que a liderança tivesse esse espaço seguro para falar sobre o assunto. E notícia fresquinha, na semana passada, a gente lançou também o Liderando PCD, que daí bebe um pouco do Liderando Diversidade, mas é mais específico para falar das melhores práticas de inclusão, da acessibilidade que é tecnológica, é física, mas é um tanto atitudinal, é um tanto que depende ali do exercício da liderança, da interação do profissional com deficiência com os membros do time, depende de você conhecer toda a infraestrutura de suporte que a organização tem para que a pessoa com deficiência seja efetivamente incluída no dia a dia. Então, assim, a gente vai falando com o BP, a gente vai falando com o líder, e enquanto o RH estando presente no exercício dessa liderança, para apoiá-la a exercitar essa liderança inclusiva. E é bom porque vão se replicando as políticas, né? Você faz ali um primeiro, você ajusta, aí você vai adaptando a cada realidade, né? Isso é muito legal. Perfeito. Começar é um ótimo começo, né? E aí a gente vai melhorando, é incrível ver ações tão estruturadas assim, com esse foco nas pessoas, é muito bacana. Com certeza. Vamos falar agora justamente, né, a Ju, ela já trouxe vários cases interessantes ali nas suas falas, você foi trazendo ali de ações, né, que o Bradesco tem com relação ao tema. Eu sei que, por exemplo, vocês têm ali a questão, por exemplo, de sustentabilidade também, vocês têm um comitê, né, estruturado de sustentabilidade e diversidade, se você puder dar uma pincelada nesse assunto para a gente conhecer um pouquinho mais a fundo ali como o Bradesco estrutura, né, esse comitê e as suas ações. Perfeito, Ju. Então vamos falar um pouco sobre estratégia e sobre governança. O Bradesco recentemente redesenhou sua estratégia de diversidade, foi entender de que forma que as iniciativas se distribuíam. A gente tem iniciativas que têm mais de 20 anos de duração, então foi um momento importante para a gente olhar para todas elas e entender de que forma elas se encaixavam dentro de uma lógica, dentro de uma estratégia de diversidade. E desenhamos uma estratégia dividida em 3 princípios e em 5 pilares. A gente tem o primeiro princípio, a equidade de oportunidades, que trata de tudo que diz respeito a trazer a diversidade para dentro e impulsionar essa diversidade para que ela tenha caminho livre para avançar a todos os níveis hierárquicos que fizerem sentido que a pessoa almejar alcançar. Então, aqui eu tenho ações afirmativas como a parceria que eu mencionei com a Universidade Zumbi dos Palmares, a parceria com a Laboratória para trazer mais mulheres para a tecnologia, o Programa Bradesco de Capacitação à Pessoa com Deficiência, o Programa de Aprendiz para pessoas com transtorno do espectro autista, enfim, tudo aquilo que diz respeito a trazer diversidade para dentro. E para acelerar, eu falo de Programa de Liderança Feminina, eu falo da mentoria Afrotalentos para focar nos talentos negros da organização,
Tudo isso inserido dentro desse primeiro pilar, que é a equidade de oportunidades. Perfeito. Segundo pilar, educação para a inclusão. Aqui eu falo de tudo que busca tornar o ambiente de trabalho cada vez mais inclusivo. Então eu falo de conteúdo sobre vieses inconscientes, do Liderando Diversidade, do Liderando PCD, das datas que são importantes de serem memoradas dentro do ambiente de trabalho, Dia Internacional da Mulher, Mês do Orgulho LGBT, Mês da Consciência Negra e tantas outras. Tudo isso com o objetivo de você tornar esse espaço corporativo um lugar que é seguro psicologicamente para todas as pessoas e que possibilite que todas essas pessoas alcancem o seu melhor potencial. E eu tenho um último princípio que é o de engajamento. Aqui eu falo dos elos que o Bradesco estabelece, tanto dentro de casa, via grupos de afinidade, via governança, quanto os externos, que podem ser traduzidos, refletidos nos compromissos públicos que a gente assume com diversidade. O Bradesco, por exemplo, é signatário da Coalizão Empresarial pelo Fim da Violência contra Mulheres e Meninas, do Fórum de Empresas e Direitos LGBTI+, dos Princípios de Empoderamento da Mulher e tantos outros, que muitas vezes criam espaços para que as empresas signatárias troquem sobre melhores práticas. E tanto a governança quanto esses compromissos estão inseridos nesse último princípio de engajamento. Já quando eu falo dos pilares, eu falo dos grupos onde a nossa atuação está centralizada. Grupos que são subrepresentados, minorizados no ambiente de trabalho e que a gente entende que demandam iniciativas específicas para a gente propositalmente buscar essa diversidade e representatividade dentro do time. Estou falando de gênero com foco em mulher, estou falando de étnico-racial com foco em pessoas negras, estou falando de pessoas com deficiência, estou falando de pessoas LGBTI+, e estou falando da Frente Caçula, que foi recentemente lançada, a nossa frente intergeracional, com foco em profissionais maduros. E dividido nesses 5 grupos estão a maior parte das iniciativas e projetos que o Bradesco mantém. Eu mencionei governança e você falou de comitê, né? Perfeito. O comitê faz parte da governança que a gente tem para diversidade, equidade e inclusão. Foi uma governança distribuída de maneira bastante estratégica, porque ela considera diversos níveis hierárquicos, todos os que precisam estar alinhados e atuando em conjunto para que a gente avance no tema, e também considera a multidisciplinariedade do tema. Eu tenho um comitê de sustentabilidade e diversidade, que é formado pelos principais executivos e executivas do Bradesco, conselheiros, diretores, diretoras, conselheiras, e ali a gente vai estabelecer quais são as diretrizes máximas de evolução no tema. Vamos falar de meta, vamos falar de resultado de índice de sustentabilidade, vamos falar de avaliação de projeto, tudo isso. Eu tenho depois uma área de diversidade, equidade e inclusão, que fica no Departamento de Recursos Humanos, essa é a área da qual eu sou parte, que vai conduzir as principais ações afirmativas, que vai fazer com que os elos todos da governança funcionem bem e que vai gerir o grupo de trabalho para diversidade, equidade e inclusão. Esse grupo de trabalho ele é formado por pessoas de diversas áreas da organização. Porque para que a diversidade se torne parte do dia a dia, ela precisa ser executada por diferentes áreas. Com certeza. Então eu vou ter universidade corporativa dentro desse GT, eu vou ter marketing, eu vou ter sustentabilidade. E é um espaço para a gente se colocar na mesma página. Apresentar o que está acontecendo em todos os lugares, apresentar os novos projetos, colher insight, lapidando as iniciativas para que elas saiam mais precisas. E no GT, eu vou ter também a pessoa coordenadora de cada um dos 5 grupos de afinidade. Um para cada frente que a gente considera prioritária. Então, eu garanto representatividade dentro do próprio GT e garanto também que exista um caminho corporativo para que as tratativas do que surge dentro dos grupos de afinidade consigam efetivamente virar prática. Os grupos de afinidade são 5, tal qual já mencionei. Eles são formados por pessoas que são voluntariamente engajadas com o assunto, que querem fazer com que o assunto avance dentro da empresa, e eles têm um papel triplo. Eles têm um papel de criar esse espaço de engajamento, das pessoas se olharem e se reconhecerem uns nos outros. E tem também um papel que é propositivo e consultivo. Propositivo no sentido de entender as demandas daquela comunidade e fazer com que essas demandas cheguem a quem pode efetivamente tratá-las. E consultivo no caminho oposto, no caminho de, vamos supor, e isso aconteceu, não é uma suposição, a área de diversidade entende que a gente precisa de um letramento racial.
Antes da gente soltar esse letramento racial para os tantos mil funcionários que a gente tem, a gente chega na coordenação do Afrobrá, nosso grupo de afinidade étnico-racial, e apresenta todo o conteúdo e vai colhendo orientação, insight. Os dados mesmo, né? Isso, ajusta aqui, poxa, aqui a gente faltou falar disso, acho que a gente podia abordar mais isso. E a gente vai ajustando para ser mais efetivo quando chegar em todo mundo. E para fazer parte do grupo de afinidade, basta ter afinidade com o tema. Para coordenar, não. Para coordenar, você precisa ter o marcador identitário que aquele grupo representa. Mas a gente quer que as pessoas sejam cada vez mais especialistas no seu assunto. Então, a gente montou uma playlist de capacitação para cada grupo de afinidade para apresentar alguns conteúdos de educação corporativa que possam aprofundar o repertório das pessoas que compõem esse grupo, para a gente ser ainda mais assertivo nesse papel propositivo e consultivo. Nossa, eu tô encantada. Assim, só tudo isso. Eu só tô assim, ó, né? É muita coisa e muito bem estruturado, direcionado, dando lugar a pauta ali para os dados, para as revisões, para as pessoas que têm esses locais de fala também, que vão conseguir trazer melhor ali as informações. É fantástico, assim, como vocês estão estruturados hoje. É muita coisa mesmo. Então. E tem bastante espaço para evoluir. A gente está o tempo todo sempre, com né? prancheta na mão, lápis, borracha, caneta e redesenhando conforme a gente entende que faz sentido. Eu gosto muito dessa sua última fala, quando você cita de não ser uma coisa só de dentro para fora, né? De ter uma iniciativa, mas isso ser plugado em todos os extremos ali, porque não adianta a gente, enquanto empresa, criar um letramento pautado na questão étnico-racial se a gente não entende com quem tem aquele local de fala, de como a gente vai chegar naquele ponto. Então, essa construção coletiva, né, para amarrar todas as pontas, na minha concepção, já faz um projeto iniciar com um índice de sucesso altíssimo. Com certeza. E eu até, Ju, queria te perguntar sobre a questão ali, né? A gente fala de diversidade, mas a gente também não deixa nunca de falar de tecnologia. E aí a gente entra ali em tantas questões que a gente pode estar usando hoje, como inteligência artificial, por exemplo. E numa conversa prévia que a gente teve, né, antes do podcast, você comentou um pouco ali da Bia, né, que é a IA do Bradesco, e todo o trabalho que foi feito na construção dessa IA para que ela identificasse algumas situações ali. Eu queria, nem vou dar um spoiler, eu quero que você conte pra gente, mas assim, uma iniciativa que não é tão recente, né, como você havia comentado, mas que, assim, deu um boom na minha cabeça, porque é isso, sabe, assim, a gente está num momento de muitos questionamentos com relação à inteligência artificial, mau uso da inteligência artificial, a inteligência artificial vai roubar o emprego das pessoas, enfim, uma série de coisas que a gente acaba ouvindo no dia a dia. E um case como esse, né, do bom uso estratégico da inteligência artificial, ouvindo os seus colaboradores, entendendo, puxando o dado, levantando os problemas, foi uma coisa que quando a gente conversou, eu fiquei assim, umas 2 horas depois da conversa, eu ficava assim, gente, eu preciso ler mais sobre isso. Você até compartilhou o material comigo, eu fiquei lá lendo e fiquei assim, nossa, isso é um case muito bacana do real uso do potencial de uma inteligência artificial. Você pode comentar com a gente um pouquinho? Super posso. Ju, na verdade, tecnologia é um assunto que é relevante para uma série de universos e não ia ser diferente para diversidade, equidade e inclusão. Com certeza. Ela é uma aliada na hora da gente reduzir distâncias. Por exemplo, os grupos de afinidade foram muito impulsionados quando a gente começou a trabalhar mais no online, porque o Bradesco é uma empresa que está distribuída por todo o Brasil e ela tem uma série de benefícios. Entretanto, a gente precisa lembrar que a tecnologia ela é produzida por pessoas reais, Exato. Por pessoas carregadas de vieses. E aí a importância da gente, primeiro, logo de cara, construir times diversos para que esses times diversos construam tecnologia. Por isso que o Bradesco tem a parceria com a Laboratória, que é para trazer, por exemplo, mais mulheres para dentro do universo de tecnologia, viabilizar a formação de programadoras e de cientistas de dados e, eventualmente, contratá-las efetivamente para atuar dentro do nosso time. E falando um pouco de como que os times de tecnologia do Bradesco se desenrolam, e mais especificamente do case que você trouxe, que são as novas respostas da Bia contra o assédio, foi um projeto que fez parte de uma campanha da Unesco que chama Hey, Update My Voice, que era a ideia de trabalhar com as inteligências artificiais. A Bia é uma inteligência artificial que, em tese, não deveria ter nenhum gênero associado. Mas ela traz um nome que carrega uma conotação feminina. E ela é tratada como a Bia.
E por ela ser tratada com toda essa conotação e todos os aspectos sociais que se relacionam a gênero como uma mulher, a Bia era e é ainda bastante assediada. E ela é uma inteligência artificial que responde a questões financeiras. E só. Então, até essa campanha ir para o ar, até ela acontecer, quando a Bia era assediada, recebia uma mensagem violenta, abusiva, assediadora, ela respondia algo como: não sei falar sobre isso, eu falo só sobre aspectos e assuntos financeiros, quando você precisar de ajuda nisso, identificava, volta. Né, Ju, assim, a gravidade do contexto ali daquela... Ela só identificava que aquele assunto ela não tinha trabalhava. conhecimento. Exato, e a gente fez um trabalho de mapear todos esses acionamentos e atualizar as respostas da Bia para posicionamentos educativos, mas firmes, com relação a essas mensagens, essas abordagens. Então, hoje ela responde: você não pode falar assim comigo, você não pode falar isso com mais ninguém. Quando você estiver pronto para falar sobre assuntos financeiros, que é sobre o que eu sei falar, o que eu fui criada para falar, você volta comigo. Importante dizer que todas as nossas atendentes também tiveram seu protocolo de atendimento atualizado para seguir essa mesma abordagem. Exato. Então, o digital tem suma importância, mas o mundo real, a gente ainda fala com pessoas, quando você chega nas últimas instâncias de atendimento, essas pessoas também precisam se sentir seguras para posicionamentos firmes, educativos, com relação a mensagens assediadoras que não fazem sentido, que, enfim, sequer deveriam existir, mas a gente precisa reconhecer que existem. Como que vocês fizeram, mais ou menos, esse levantamento dessas informações? Foi com base ouvindo os colaboradores que estão ali na frente? Foi com base em data-driven, por exemplo, né? Utilizando ali, fazendo essa triagem dos dados que vocês recebiam? Ambos, Ju. A gente, quando foi falar de capacitar o time, a gente naturalmente conversou com o time, mas também consumiu um extenso banco de dados de acionamentos da Bia e tínhamos o trabalho muito minucioso de identificar a palavra, mas mais do que a palavra, identificar em que contexto aquela palavra estava sendo aplicada, se aquilo configurava um xingamento ou não configurava um xingamento, se aquilo configurava uma tentativa de agressão, ainda que verbal ou não, porque a gente precisa estar alinhada ao contexto de como vem a mensagem. Então, foi um trabalho que precisou ser multidisciplinar, precisou envolver a Unibrad, precisou envolver o nosso time de experiência do cliente, precisou envolver o nosso time de atendimento, e só funcionou e foi muito bem sucedido por ter envolvido todo mundo. E eu me lembro de, na época, o marketing dizer que a busca pelo termo assédio, nos minutos seguintes do anúncio da campanha em rede nacional, eles foram muito por cento alavancados. Eu não tenho o número preciso agora, mas o resultado foi, assim, imediato. As pessoas foram em busca de saber. Então tá, novas respostas da Bia contra o assédio, mas o que é assédio? O que configura assédio? O que eu posso falar? O que eu não devo falar? Claro que aqui o bom senso dita muito, mas... Com certeza. Com informação e bom senso a gente vai muito bem. Então, ir atrás de informação é benéfico, né, Ju? No final dúvida. das contas, né? Perfeito. Eu achei, assim, uma iniciativa importantíssima, porque traz informação, às vezes até para a pessoa que foi assediada, às vezes não tem nem essa noção da gravidade daquela frase que foi falada para ela, daquela informação. Então, traz um aculturamento interno, mas ao mesmo tempo também mina, né, que isso chegue de uma forma tão agressiva, né, para o time interno e também a pessoa que está usando ali da plataforma também, para que ela, né, entenda que existe, né, todo um decoro ali, né, uma questão ética, você não sai falando o que você quer para as pessoas. E banca realmente é uma coisa, né, um mercado mais complicado mesmo, porque tem o pessoal ali que acaba levando pro pessoal ali, né, muitas vezes. E tem muita gente que é bem intencionada, mas que não sabe, não entendeu esse contexto, o que pode, o que não é adequado, o que pensava-se ser adequado e nunca foi, e que agora com informação, com acesso, com base nesse tipo de campanha que tem sim um viés forte educativo, orientativo, que consegue chegar num lugar de mais segurança na hora de se relacionar, de se posicionar. A ideia é essa, é não só você de imediato apontar dedos e falar, ei, você não pode me tratar assim. Claro, você não pode me tratar assim, mas você também não pode tratar mais ninguém assim. Exatamente, não tá adequado. O quanto que você replica isso para fora dessa relação só, né, pra sua vida, né. Um limite que não tem que ser ultrapassado em nenhum outro momento, em nenhuma escala, com certeza.
Bom, o que eu queria fazer com vocês agora é justamente pegar esse gancho que a gente acabou de falar de tecnologia e ouvir um pouquinho de vocês ali, quais as tendências que vocês entendem, né? Que são tendências futuras ali para as causas de diversidade. Aí a gente está falando de pessoas negras, LGBTQIAPN+, a gente está falando de pessoas sêniores, né, 50+, a gente está falando de mulheres, pessoas com deficiência. Então, assim, vocês visualizam ali, né, como tendências para os próximos anos, né, porque a gente veio de uma conversa embrionária que virou uma pauta que começou a ter ali uma visibilidade maior através de ações de minorias, que virou uma pauta que é, assim, normalizando-se essa pauta, que já deveria ser normalizada há muito tempo, e aí agora a gente vem com a tecnologia também trazendo mais bagagem para que a gente vá evoluindo na pauta. Mas o que vocês entendem como principais tendências do assunto ali para os próximos anos, né? Eu acho que a gente falou sobre isso em todas as perguntas, em todas as respostas. Né? Eu percebo que é fundamental olhar a diversidade dentro da diversidade, a interseccionalidade. Então, eu faço um evento para mulheres, eu preciso olhar quem são essas mulheres que estão no meu evento, qual é a cor de pele delas, qual é a orientação sexual delas, elas têm deficiência, elas não têm deficiência, que idade elas têm? E buscar cada vez mais pelas diversas perspectivas que compõem o que é ser mulher, que compõem o que é ser uma pessoa negra, que compõem o que é ser uma pessoa 50+. As pessoas envelhecem de maneiras diferentes por conta de como a sociedade é estruturada. Certeza. Exato. Pessoa com deficiência, poxa, é um amplo leque que a comunidade representa. E a gente precisa buscar, na medida do possível, de propósito, a diversidade dentro da diversidade. E eu percebo que a gente começa a falar também sobre outros pilares, para além daqueles primeiros que inauguraram a discussão sobre diversidade. Intergeracionalidade, com foco no profissional maduro, é um deles, foi o que o Bradesco lançou. E a gente lançou porque a gente identificou que existia um grupo que se reunia para falar de combate ao etarismo dentro da organização. E a gente foi conversar com aquele grupo e questionou se eles tinham interesse em abrir as portas para tornarem o grupo corporativo. E eles disseram que sim. Então a gente foi em busca de um especialista do mercado em intergeracionalidade, em construção de iniciativas de combate ao etarismo, e trouxe para conversar com esse grupo. Foram meses de capacitação até que o grupo fosse lançado, junto com o encontro que tinha o mesmo nome do grupo, que é Longevibrar, nosso grupo de longevidade. E aí começamos a falar de combate ao etarismo para toda a organização. A neurodiversidade é um outro pilar que vem com muita força agora, porque pelo assunto estar alcançando novos espaços, muita gente está indo em busca de diagnósticos agora e entendendo o que é neurodiversidade, o que compõe esse espectro, como que a pessoa se insere ali dentro. E, mais uma vez, é uma comunidade muito ampla. A comunidade LGBTI+, também é ampla. Com certeza. Cada letra que surge representa uma comunidade específica. A gente uniformiza dentro da sigla em benefício, né, de conseguir fazer ações mais assertivas para o público, mas é importante a gente considerar a granularidade, que cada pessoa é uma pessoa e vai experienciar a vida de um ponto de vista único e interseccional. Com certeza. É um grande, é um avanço e acho que os tempos de hoje são mais acelerados do que no passado, né? Quando eu olho para o passado, porque quando a gente falava de diversidade, existia muito uma conexão da exigência de uma cota legal, principalmente em ambientes fabris, né? Aí tem que ter aqui uma cota, então a gente falava muito em PCD. E acredito que existe um abismo que, em algum momento, todos os outros temas foram se tornando importantes, mas não eram importantes para algumas corporações, até mesmo para as pessoas. E quando a gente chega num cenário de hoje, que vão surgindo novas necessidades de adaptabilidade e de olhar para esse detalhe que a Júlia falou, né? De que cada pessoa é uma pessoa, acredito que o futuro é a gente conseguir chegar, né? Ela deu o exemplo agora do público LGBT+. Como que a gente chega na população trans, que está muito marginalizada e que tem muitas barreiras sociais para ter uma condição de estudo adequada, e aí geralmente eu tenho aqui do lado da empresa uma vaga que eu preciso que a pessoa tenha uma formação específica, um conhecimento específico, mas eu quero trazer essa pessoa, mas existe uma barreira aqui de que ela não conseguiu seguir ali a mesma trilha de que pessoas que não tiveram a mesma dificuldade que ela. Então, como que a gente faz isso quanto organização
para trazer essas pessoas, para ouvir delas como nós podemos ajudá-las. Então, acho que o futuro, Ju, de diversidade, ele tende a estar cada vez mais no nosso dia a dia, né? A gente fala das pautas de ESG, que isso é um tema importante. A Júlia trouxe, né, que quando a gente fala de investidores, né, hoje as pessoas não querem mais ver os nomes delas ou o dinheiro delas ou a imagem delas vinculado a alguma coisa que seja muito prejudicial àquilo. Então isso... Não as represente, né? E isso ajuda um pouco também a gente empurrar o carrinho um pouco mais forte e conseguir conquistar mais coisas. Então, eu vejo que é isso. Eu vim pensando muito nessa questão da IA, da diversidade, e eu fiquei muito contente quando você falou, é feito por humanos. E é isso, porque eu estava pensando exatamente nisso. A gente pode usar a inteligência artificial ao nosso favor, até mesmo para a gente se educar, porque se eu faço uma pergunta para uma inteligência artificial, ela vai dizer, só que depende muito do quanto eu pergunto para aquilo, né? Da forma como você pergunta, exatamente. Porque no final das contas o background dela são pessoas imputando informação o tempo todo. Exatamente. E assim, a inteligência artificial tá no nosso dia a dia, você comentou brincando, né? Vai tirar o trabalho das pessoas? Eu diria que depende. Eu participei de um evento de tecnologia há uns 15 dias atrás, e um palestrante chegou, e a inteligência artificial vai tirar o meu trabalho? Vai! Por que vai? Porque a inteligência artificial ela não é humana, ela é artificial. E o humano, né, salvo em alguns contextos, tá, gente? Estou usando aspas aqui. Em algumas vezes ele não quer ser humano, ele quer dar respostas prontas, ele não quer se importar com o outro, ele não quer entender como que eu me conecto com a Juliana e com a Júlia, né? Então, se você quer se comportar quanto humano como uma máquina quadrada que não evolui, a inteligência artificial ganha de você porque ela já começa com QI de 132. Então ela é mais inteligente que as pessoas. Então eu acho que essa sensibilização de tudo que a gente falou aqui é diversidade. Então eu acho que ela não está apenas dentro das empresas, ela está também fora das empresas, nas ruas, nas nossas casas e principalmente em nós quanto indivíduos. Então a pauta tem que ser sim discutida, ela causa desconfortos em alguns temas, né? Fico contente de ouvir que o Bradesco tem cases tão evoluídos e pautas que já estão ali enraizadas, mas o mesmo enraizamento ainda necessita de evolução, né? Evolução constante, é o tempo todo. Imagina, o Bradesco é uma empresa superlativa. Tudo que a gente fala no Bradesco, a gente fala na escala de 1000. Então, a gente precisa estar preparado para toda essa capilaridade, para todo esse volume. E tem muito chão para a gente percorrer ainda. Ainda bem que a gente tem bastante energia, mas a gente está certo de que não dá para a gente se contentar com tudo que a gente construiu até agora. Precisa fazer muito mais. E como que a gente vai fazer tudo mais? Do lado das pessoas que representam esses grupos de diversidade, colhendo delas onde falta, o que precisa, adaptando a estratégia mediante necessidade, sendo uma área viva, né? Sim. Sendo uma área humana. Com certeza. Vamos fazer como diria a Gabi, né? Um bate-bola, jogo rápido ali, rapidinho mesmo. Quero fazer 2 perguntinhas, principalmente voltada para você que é do RH, que está assistindo a gente, né? Então, como RH, né? Como é que a gente consegue medir o impacto dessas ações de diversidade dentro dos resultados das empresas? Não é uma pergunta simples. Não. E a resposta também não é simples porque não tem um jeito. Existem muitos jeitos. Precisa desse olhar multifacetado mesmo para o que diversidade representa e o que ela tem potencial de impactar dentro de uma empresa. Eu acho importante você começar por um diagnóstico, uma fotografia de como você está hoje. Porque você precisa acompanhar a evolução. Então, entender como que o teu público entende diversidade, como que ele se relaciona com diversidade, é super importante para você começar a desenhar uma estratégia que faça sentido para aquela realidade. Quando o Bradesco montou a governança, pouco antes, a gente fez esse diagnóstico em profundidade. A gente conversou com toda a liderança sênior da empresa, fez grupos focais com a média liderança e fez também uma pesquisa amostral com, se não me engano, 5.000 funcionários, para entender o nosso cenário e desenhar uma estratégia com base em continuar fazendo, contar para as pessoas o que a gente faz e explicar para as pessoas o porquê que a gente está fazendo isso, por que diversidade é um assunto. Depois disso, eu acho importante você olhar para a diversidade dentro dos diversos subsistemas de recursos humanos. Então, olhar o impacto de diversidade e como que diversidade funciona dentro do contexto de recrutamento e seleção, remuneração, sucessão, desenvolvimento de carreiras. Todos esses times precisam, com urgência, ser parceiros de um eventual time de diversidade para trabalhar junto e a gente conseguir ir mapeando os impactos
na minúcia. Pesquisa de clima não preciso nem dizer, né? Isso aí é... E não só num olhar geral, mas num olhar segmentado. Sim. Na medida do possível, entenda o que as mulheres pensam da empresa na qual você trabalha. O que as pessoas negras pensam da empresa na qual você trabalha. Os profissionais com deficiência, os profissionais 50+, a comunidade LGBTI+. Porque é com base nessas percepções que você consegue endereçar a sua atuação. E falando dos principais pilares de um negócio de sucesso, funcionários, a gente falou um pouco com pesquisa de clima, clientes, super importante, quem são os clientes que você atende, você precisa buscar refletir esses clientes. No caso do Bradesco, uma empresa distribuída por todo o território nacional, a gente precisa e almeja refletir a heterogeneidade do povo brasileiro, a diversidade do povo brasileiro. E quando a gente fala de investidores, aqui a gente consegue falar de benefícios, talvez mais de impacto imediato no resultado, na lucratividade. Falamos de índice de sustentabilidade, tanto os nacionais quanto os internacionais, que vão olhar para aspectos ESG, e dentro do S, um ótimo tanto, um bom tanto de diversidade. Então, ali a gente consegue fazer um vínculo, talvez, mais forte com o negócio. Isso porque eu nem entrei no mérito das pesquisas que indicam o quanto diversidade alavanca a inovação, e a inovação alavanca o resultado da empresa, a lucratividade da empresa, então... Ou seja, daria uma pauta para um próximo podcast, inclusive a gente poderia ficar muito tempo falando sobre esse assunto. Diversidade não tem resposta fácil, não. Não tem, né? Tudo precisa ser pensado na minúcia, aqui e ali, sem fórmula certa, sem receita de bolo. Quer complementar, Fábio? Ju, difícil complementar a resposta, porque... Eu respondi tudo, né? Então, assim, o que eu uso pra medir? Tudo, poxa, tudo mede. É um tema muito denso, né? E eu diria que o RH, ele é um departamento dentro de uma empresa onde ele tem o maior poder de informação. À toa que LGPD pesa muito nas nossas costas, inclusive. Então, cruzar esses dados, né, que a Júlia comentou, e fazer esses cruzamentos, eu ouvi numa reunião que eu estava semana passada, gente, cruza os dados, cruza o turnover com quem está mapeado como talento, para saber se essa pessoa tem algum tipo de marcador, quanto que essa área entrega de resultado, se tem reclamação, vamos olhar o canal de ética. Então, assim, utilizem todos os dados que vocês têm nas suas mãos, estudem, porque o número ele é frio. Então, se a gente for simplesmente fazer um dashboard, um indicador, um KPI, blá, ele vai trazer um resultado. Mas se você olha para esse número com esse viés de olhar para a pessoa, do olhar humano, do que eu quero construir, do que eu quero desconstruir, porque a diversidade é para gerar incômodo. Gera incômodo, porque é muito normal a gente estar aqui na nossa casinha. Mas o incômodo gera mudança. É isso. O meu diretor, que vai nos ouvir, ele fala muito uma frase: crescer dói. Eu acho que eu falei ela hoje aqui, inclusive. Crescer dói, gente. Então, assim, a gente precisa realmente causar esse incômodo porque a gente tem muito poder. Então, acho que a mensagem para RH é: não tem uma resposta certa, não tem uma receita de bolo. Talvez o case da GI não te ajude, o da Bradesco não te ajude, mas a gente pode ir trocando informações e construindo essa teia. E, assim, use a informação que tem à sua mão e escute as pessoas. Eu acho que ouvir também o colaborador que a gente está querendo tanto sensibilizar nos ajuda a criar ações como a Júlia trouxe aqui para o Bradesco, por exemplo. Existe aquela máxima, né, do nada sobre nós sem nós, que é uma máxima muito presente dentro da comunidade de profissionais com deficiência, mas que se estende a todas as outras. É isso. Grupos de afinidade são uma boa estratégia para você montar um grupo, uma comunidade de pessoas que queira contribuir para o avanço da empresa. Claro que você gerencia enquanto RH, organiza, endereça algumas discussões que são importantes para a evolução do assunto, mas colher esse insumo, essa demanda, essa latência é fundamental para você saber o que fazer e o que medir, naturalmente. Perfeito. Para a gente encerrar, indicações de lugares, poxa, quero entender mais sobre diversidade, sou uma pessoa que não sou tão aprofundada no tema, quero começar a implementar na minha empresa, vocês teriam indicações assim, por onde começar, materiais, eu sei que o próprio Bradesco tem materiais bem legais que são, inclusive, públicos, né? Indicações aí para quem está querendo se aprofundar mais no assunto. Bom, quando eu descobri que essa pergunta seria feita, eu abri meu Kindle e eu fui vendo o que eu li recentemente para eu compor aqui. Então eu trouxe uma colinha para eu não esquecer de nada. A gente gosta, excelente. Mas, tal qual você já deu de dica, o Bradesco produz alguns conteúdos relacionados à diversidade.
O relatório de capital humano é um deles, é um documento público atualizado trimestralmente com as principais iniciativas de recursos humanos, os principais projetos. São mais de 20 páginas só sobre diversidade e lá dá para ter alguns bons insights, algumas boas ideias sobre o que pode ser feito, como pode ser medido e tá tudo lá com muita transparência para todas as partes interessadas do Bradesco. Tem também um podcast que foi produzido pelo Bradesco que chama Aliados pelo Respeito. E você encontra nas principais plataformas e streamings de áudio. Então, vale a pena consumir. São várias temporadas, cada temporada com foco específico. Nossa, excelente. É um material bacana. Mas falando dos livros, que eu mencionei, que foi minha primeira fonte, assim, eu gosto muito de ler, eu leio toda noite antes de dormir, e leio muito sobre diversidade, tanto do ponto de vista de diversidade como negócio, quanto do ponto de vista de diversidade inserida dentro da nossa sociedade. Então, lá vamos. Eu li recentemente, no ano passado, e é um livro super extenso, então fiquei bastante tempo lendo e imersa naquele cenário, o livro que chama Um Defeito de Cor. Eu não sei se vocês conhecem, Não. É sensacional. Ele, inclusive, foi eleito recentemente como um dos melhores livros da literatura nacional, enfim, dos últimos tempos. E também li sobre essa questão étnico-racial, O Avesso da Pele, que vai falar sobre o contexto étnico-racial dentro de relações familiares. Então, sensacional esses dois. Sobre a inclusão da pessoa com deficiência, um que eu lembro que me marcou muito, que me fez mergulhar nesse contexto, nesse universo, foi o Feliz Ano Velho. Ai, sim. Então, assim... Sim. Eu não sei, o que eu leio me constrói muito enquanto ser humano, e ouvir histórias e conhecer pessoas que representam aquele marcador e que trazem, enfim, toda a sua experiência, vai construindo quem eu sou, inclusive enquanto profissional. Maravilhoso. Sobre comunidade LGBTI+, eu trouxe 2. Eu, Travesti, que é um livro que conta a história da Luísa Marilac, e o A Garota Dinamarquesa, que é um livro que tem um tanto de ficção, mas outro tanto baseado na história real de uma das primeiras pessoas a passar por uma cirurgia de redesignação sexual. E maravilhoso. Super também. impactante. Uhum. E sobre a frente de gênero, eu trouxe outros 2. Eu trouxe o Prisioneiras, que é um livro do Drauzio Varela, que vai contar a história de como que ele leu e entendeu a situação dos presídios femininos no Brasil. Ele fala bastante sobre esse universo e a comparação do presídio feminino versus o presídio masculino traz um tanto sobre como a nossa sociedade trata mulheres. Uhum. E eu trouxe também um dos meus livros favoritos, que se tornou uma das minhas séries favoritas, que é o Conto da Aia. Eu li os 2 livros, a gente agora tá... Eu vou te dizer que esse livro eu li, mas assim, ele foi um livro denso para ler, assim, ele causa tantas reações, que acho que foi um dos livros mais impactantes que eu já li, assim... E a série é igualmente impactante. Exatamente. Assisti o último episódio da série ontem. Ai, eu não assisti ainda. Eu tô no penúltimo. Pare, por favor. Sem spoilers nesse momento. Mas eu sou completamente apaixonada. Mas o livro, ele por essa história. assim, você tem que dar umas respiradas de vez em quando. Você faz aquela pausa, você fala... Vamos lá. Mas assim, maravilhoso. Né? Todos esses, assim, recomendadíssimos, pessoal, e tantos outros, assim, que eu não trouxe em benefício do tempo, mas leio e consumo muito sobre isso, em especial livros, e tenho, claro, os livros de negócio, mas esses que trazem para o ponto de vista mais de contexto social, eles também têm impacto para o negócio, certeza. Também constroem repertório, Com e eu certeza. gosto muito. Bom, a Júlia trouxe muito sobre livro, eu gosto de ler, em algum momento eu me tornei um leitor muito preguiçoso e eu tenho tentado adquirir esse hábito, leitor né? sazonal, vamos Mas dizer quando assim. criança eu lia o tempo inteiro, e a vida adulta foi me trazendo um distanciamento do livro. Então, vou me permitir trazer aqui alguns conteúdos de outras formas, né? Então, a sua pergunta foi, como que a gente pode saber mais sobre diversidade? Procure, tem muito material, gente, tem vídeos curtos no YouTube, tem informações, tem webinars que acontecem o tempo inteiro. A gente tem, principalmente aqui em São Paulo, né, muitos lugares que promovem a diversidade, que fazem encontros, vai ser voluntário, vai viver um dia naquele lugar, sabe? Então, assim, eu acho que isso traz também, né, nos forma quanto indivíduos e nos ajuda também a fazer essa contaminação, né, de fazer esse contágio de que esse tema é importante. Então, tem alguns filmes, eu gosto muito de filme, de musical, de série,
Para mim, Cor Púrpura tem uma questão muito importante. É um elenco negro, né? Tem um livro, inclusive, tem musical, tem filme, mas também fala da violência contra a mulher. A gente pode falar do conto da Aya, né? Que torna ali na telinha toda essa densidade de que os livros falam. Sobrevivi, Posso Contar. Que sensacional que é o livro da Maria da Penha, que conta a história dela. Tem um filme que eu gosto muito. A gente pode falar o nome do filme? Pode, né? Que chama Mariposas. É um filme, se eu não me engano, mexicano, que conta um romance de 2 meninos em período estudantil e como que se lida com um sentimento novo no meio de uma adolescência por algo que, inclusive, a sociedade não absorve isso, né? E a gente tem aí outras séries, né? Hairstopper na Netflix. É uma fofura, tem delícia muito conteúdo, de ver. né? E é legal também comentar até iniciativas da própria GI, né? Por exemplo, vocês vão na Casa 3, né? Casa 1. Casa 1, desculpa. Na Casa 1 ali, que vocês fazem, né? Esses movimentos, isso é super importante. Gente, foi incrível. Eu nunca tinha participado de uma ação de empregabilidade afirmativa e tá ali na Casa 1 lidando, né, quando eu comentei isso, né, a gente fala que a população trans tem ali muita dificuldade de a gente encontrar profissionais qualificados, o PCD também, mas, gente, se você procura e você tá aberto para ouvir as pessoas, é muito incrível. Inclusive, se você me permitir, Ju, um case, assim, nessa ação da Casa 1, quando a gente estava saindo, tinha uma mulher trans. Ela não era do Brasil, eu não consegui saber de onde ela era, mas ela falava espanhol e tinha ali um portunhol muito acentuado. E era uma enfermeira do país de origem dela. E ela estava procurando emprego e tinha dificuldade de encontrar emprego como enfermeira formada, porque além de ser uma mulher preta, ela era uma mulher trans. E as pessoas têm preconceitos de ser atendido no mundo da saúde por uma pessoa por conta de todos os marcadores e criminalização que a gente coloca em cima de uma pessoa trans. Então aquilo foi assim, respirar fundo, cara, eu tenho um papel quanto profissional que decidiu trabalhar com pessoas, então acho que conheça lugares, né, a gente tem muitos lugares, a Casa 1 acolhe pessoas, né, a gente tem influencers que são pessoas que estão nesse lugar de fala e fazem esse processo. A gente tem famosa, a Maitê faz isso, né? Faz o acolhimento na casa da Maitê. Então, assim, tem muitas pessoas. Então, tem muito conteúdo. Então, se você tem interesse em aprender, tem livro, tem série, tem experiências reais. Então, acho que basta a gente querer e se movimentar e ir fazendo essa... Tipo, putz, gostei. Ju, vamos lá na próxima ação de empregabilidade eu já vou te levar. Então, assim, é muito incrível conhecer as pessoas. Então... Gente, conteúdo tem de monte, assim. E a gente tá há 1 ou 2 dias do mês do orgulho, né? Mês do orgulho vem aí, Bradesco vai estar, spoiler, na Feira Diversa, que é uma feira de empregabilidade para a comunidade LGBTI+. Também vamos ter encontros híbridos lá na Cidade de Deus, híbridos porque vai ser presencial na sede do Bradesco, mas transmitido para os funcionários de todo o Brasil. Enfim, temos um calendário bem repleto para esse próximo mês. Vamos acompanhar de perto, hein, Ju? Estaremos de olho ali, com certeza. Gente, assim, eu queria realmente agradecer muito, assim, por mim eu fazia um podcast de 3 horas ali, né, facilmente, podia ser uma série, vários episódios. A gente só falou 5 minutos, que isso? Mas eu queria muito agradecer a presença e todas essas trocas, realmente foi incrível, foi um prazer dividir esse espaço com vocês. Para vocês que assistiram a gente, né, chegaram até aqui também, eu queria muito agradecer. Levem com vocês todas essas informações, é uma pauta extremamente relevante, conversem entre vocês, conversem com suas lideranças, com seus colaboradores, mas também não se limitem a conversar só dentro das corporações. Levem essas pautas para fora, para suas rodas de amigos, para conversas públicas, né? Acho que é sempre muito importante, então realmente agradeço muito. Vamos compartilhar também depois as redes sociais, né, da Júlia e do Fábio ali, o LinkedIn, tá? Não deixe de segui-los e também a minha também vai estar à disposição. Adoro conversar, gente. Quem quiser mandar mensagem no direct, eu sempre respondo todo mundo. E, gente, muito obrigada. Foi um prazer, de verdade, estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite. Precisando para falar de diversidade, sempre as ordens. Falaremos mais, com certeza. Sempre as ordens. Eu já vou sair daqui privilegiado, porque eu vou ser a primeira pessoa já a querer uma agenda com a Júlia. Foi um prazer estar aqui, Ju. Prazer te conhecer.
É isso, a gente aprende muito, eu tô lisonjeado de estar aqui, contem comigo, também podem me procurar, tô disponível pra gente trocar ideia, aprender. Eu acho que cada conversa que a gente coloca na mesa, a gente sai com muito aprendizado, assim como eu falei logo que eu me apresentei, né? Então acho que é muito importante esse tipo de conversa e que venham mais. Que venham mais, gente. Muito obrigada, viu? Obrigada, pessoal, que assistiu a gente. Tchau, tchau. Obrigada, gente.